Estamos recebendo aqui no estúdio o vereador de Teresina, Ismael Silva, do PSD. Vamos conversar com o vereador sobre eleições municipais, mas também sobre esse impasse envolvendo Prefeitura de Teresina e Câmara Municipal. Vereador, obrigado pela participação e pela aceitação do convite. Eu que agradeço, Douglas, pelo convite, para estar aqui presente, trazendo esses esclarecimentos acerca do nosso trabalho, acerca do trabalho da Câmara Municipal de Teresina também, para que a população tenha realmente uma informação com credibilidade por meio do dia. Vereador, vamos começar falando sobre esse impasse entre Prefeitura de Teresina e Câmara Municipal. Vota, não vota, vai para a pauta, não vai para a pauta, tem quórum, não tem quórum. Então, eu acho que essa questão dos empréstimos chegou em um nível de falta de entendimento que começa a ser percebido muito claramente pela população. Tem sessão, abre e fecha, 30 segundos de sessão, 1 minuto. O que está acontecendo, vereador, com a Câmara Municipal de Teresina em relação à Prefeitura? Olha, existe um grande impasse, uma grande discussão acerca desses pedidos de empréstimo, operações de crédito da Prefeitura de Teresina, que passa, obviamente, pela autorização do Legislativo, né? No ano passado nós tivemos 2 empréstimos que foram autorizados, um deles ainda sequer foi assinado o contrato, o primeiro foi de R$500 milhões junto ao Banco do Brasil, este foi assinado, inclusive nós estamos acompanhando a execução, já recebemos o relatório de algumas ações que foram executadas, porque ele está sendo liberado parcialmente, nós temos feito esse trabalho de acompanhar. E tem um do BRB que não foi assinado o contrato, foi apenas autorizado, mas não houve ainda a assinatura do contrato entre o município e o Banco Regional de Brasília. Já agora, neste ano, 2023, nós temos novos pedidos. Nós temos um novo pedido, na verdade, né, especificamente, que seria o da Caixa Econômica, que foi aprovado no Promoradia no final de 2022, e nós acompanhamos desde o dia 27 de dezembro, foi no apagar das luzes ali da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que o município de Teresina acabou sendo contemplado com a possibilidade de operação de crédito para fins habitacionais, especificamente para habitacionais, que são 414 imóveis. No início deste ano, já no início agora desse período pós-recesso, a Prefeitura encaminhou para a Casa Legislativa, para a Câmara Municipal, há umas 3 semanas atrás, esse pedido de empréstimo, a autorização para contrair essa operação de crédito junto à Caixa Econômica. Qual o valor, vereador? 38 milhões, 38 aproximadamente 40 milhões de reais, que foi o valor aprovado pelo Promoradia no final de 2022. Então, o que acontece? Esse pedido chegou à Casa Legislativa, a Comissão de Legislação e Redação Final requereu ao município documentos complementares relativos aí à questão do impacto financeiro, de como está a saúde financeira do município para contrair essa nova operação de crédito. Essa operação de crédito é uma das que menos me preocupa, porque na verdade se trata de uma operação com finalidade específica, que seria a construção dos 414 imóveis, e cuja taxa de juros é muito baixa, porque ela é vinculada à Caixa Econômica Federal do FGTS de 2022, e é ali financiada pelo governo federal. E aí, como o senhor disse, quer dizer, já se sabe que é destinado especificamente para a Casa Popular, então não tem... Não há possibilidade de aplicação em outra situação. Diferente do que foi aprovado, por exemplo, no Banco do Brasil no ano passado, que ele possui uma flexibilidade, né, de acordo com a necessidade, pode ser aplicado em mobilidade urbana, tanto que os objetos foram bem genéricos, apesar de nós termos provocado uma audiência pública, cujo secretário de Planejamento foi lá apresentar quais seriam as prioridades dentro desses genéricos, né, dentro da mobilidade urbana, qual seria a prioridade, qual seria a obra essencial para a execução. E aí nós tivemos também um da agência francesa. Esse da agência francesa é importante esclarecer para a população que ele foi aprovado em 2020, ainda na gestão do ex-prefeito Firmino Filho, né, saudoso Firmino Filho, que hoje inclusive completa 2 anos de sua morte. Então, em 2020 foi aprovado esse da agência francesa, o Tesouro Nacional pediu uma adequação da lei, então é só uma alteração. Ele já foi aprovado em primeira votação. E aí foi o que decorreu em toda essa confusão, toda essa situação relativa às sessões na Câmara. Tem que ser aprovado uma segunda votação. Ele foi aprovado em primeira votação, mas precisa da segunda votação, né? Como ele entrou em regime simples, não entrou em regime de urgência especial, ele acabou, na verdade, tendo somente uma votação na semana passada. E aí ele não entrou na pauta da última terça, porque na última terça, no momento da votação, infelizmente os colegas esvaziaram o plenário, não sei qual é a estratégia, o que está acontecendo realmente nos bastidores em relação ao Poder Executivo. Nós tínhamos quórum para votação, entretanto, não houve a votação por falta de quórum. Vereador, desculpe a interrupção, mas só para esclarecer, quando o senhor fala
nós tínhamos quórum, porque no prédio da Câmara Municipal tinha vereadores suficientes para votar. Sim, na verdade, no momento da sessão nós tínhamos vereadores suficientes para votar, mas é porque são dois momentos. Porque no momento da votação se faz uma recomposição do quórum, porque às vezes o parlamentar saiu, foi ali fora, mas na hora da votação precisa ter um quórum específico para a votação desse tipo de matéria pelo regimento interno. Maioria simples? Maioria simples. Então, o que acontece? Nós precisávamos ter o quórum e não tínhamos no momento ali da votação, então a matéria acaba sendo sustada, não é votada. Como existia um pedido de regime simples, de urgência simples para essa matéria, feita pelo próprio presidente da Câmara, o vereador Enzo Samuel, na sessão seguinte teria que ser votada. E aí ontem nós tivemos toda uma dificuldade na Câmara Municipal. Cheguei por volta de 7h30 da manhã, porque eu me inscrevi, porque eu tinha uma outra pauta para discutir de um projeto da Câmara Municipal, da Prefeitura de Teresina, que tramitava na Câmara e que eu não concordava, que era a criação de cargos comissionados. E ali me deparei com a convocação para uma reunião, digamos que extraordinária, antes de iniciar a sessão. E aí, durante essa reunião, estávamos dialogando justamente sobre a pauta. Participou da reunião? Participei da reunião. E aproveitando aqui a oportunidade, o que é que o senhor pode falar sobre o que foi conversado nessa reunião? O que estava sendo discutido na reunião era a pauta do empréstimo, se o empréstimo iria para a pauta ou não. Só que o entendimento que nós tínhamos, tanto eu quanto outros colegas que são inclusive da área do direito, é de que se abrisse a sessão tinha que votar a matéria. E é o que eu entendo. Se a matéria está lá para a segunda votação, coloca-se em votação. Quem for contrário, voto contrário. Quem for favorável, se manifesta favorável ao projeto que ali tramita. Entretanto... Até porque já foi aprovado em primeira votação. Já foi aprovado em primeira votação, não tinha mais o que se discutir. E, na verdade, o projeto que estava em pauta era da agência francesa, como eu estou dizendo, que isso é um empréstimo, uma operação de crédito que já foi autorizado em 2020. Em legislatura anterior, e que tem uma validade, que era para investimentos na zona rural de Teresina. O que se foi proposto agora pela Prefeitura de Teresina é uma adequação, porque o Tesouro Nacional realmente, de fato, determinou. Aqui eu deixo muito claro, eu sou oposição, mas a gente tem que ter responsabilidade quando se trata desse tipo de matéria de investimentos na nossa cidade. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o presidente saiu dessa reunião, abriu e encerrou a sessão ordinária de ontem e acabou gerando todo esse conflito, inclusive insatisfações entre alguns colegas, tanto da base quanto da oposição. Mas o presidente saiu, os vereadores não acompanharam, não foram para o plenário? Na verdade, uns 2 ou 3 foram acompanhando o presidente e disseram assim, calma, segura um pouquinho que a gente vai tomar uma decisão se vai ter a sessão ou não. E aí o presidente foi lá e encerrou a sessão. Aconteceu esse fato. Isso o vereador Antônio Zé Lira fez uma crítica, vereador Ismael, sobre exatamente como o senhor acabou de falar. Ele disse, olha, quem não concorda, que vote contra, mas mostre a cara, vá lá e diga, olha, eu votei contra, eu sou contra o projeto e tal. E ele disse que estava tudo apalavrado, estava tudo acertado para votação, e que achou um absurdo, como o senhor acabou de dizer, quer dizer, não é nada novo, é só uma segunda votação por conta de adequação que nem é uma proposição da Prefeitura, mas do Tesouro Nacional, E ele ficou emocionado, até o vereador Antônio Zé Lira, porque ele disse, poxa, na verdade isso é um dinheiro para a zona rural, é um dinheiro que a própria casa vai fiscalizar a aplicação desse recurso, E o senhor fez um pronunciamento também na Câmara muito contundente em relação a esse comportamento dos parlamentares, Sim, fiz e reitero. Não retiro uma vírgula do que eu disse ontem, porque, de fato, coloca em xeque o trabalho dos demais colegas. Quando se adota esse tipo de postura, esse tipo de falha, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o vereador Enzo sobre essa situação, mas ali naquele momento eu digo, olha, eu não vou ser objeto de deboche, ser objeto de ataque, de qualquer tipo de comentário pejorativo, porque a casa tem sido alvo disso em alguns momentos, justamente por tomadas de decisões equivocadas, como, por exemplo, nós já tivemos uma sessão que durou 30 segundos porque não tinha quórum suficiente dentro do plenário. Então, isso tudo desgasta e coloca em xeque o trabalho de quem realmente quer se posicionar. Eu tenho inúmeras divergências em relação ao posicionamento do vereador Antônio José Lira. Nós já tivemos embates na Câmara Municipal de Teresina, mas nesse aspecto eu não tiro a razão do vereador Antônio José Lira. Se tem uma matéria para ser votada, que votemos essa matéria. Por exemplo,
Eu, particularmente, fui muito sincero com o vereador Danilo e disse assim, olha, eu vou votar nestes projetos por convicção, não por conta de acordo com o município, se tiver alguma proposta de acordo, porque primeiro que a prefeitura não cumpre acordos, eu sempre disse isso. Tanto é verdade que eu disse, olha, para que eu possa ver as minhas emendas parlamentares de 2021 sendo executadas, eu tive que ajuizar um mandado de segurança. Só tinha em 2021? As emendas de 2021, que teriam que ter sido executadas no ano seguinte, que o exercício financeiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022 não foram executadas, 2 dessas emendas, na verdade 4 dessas 6 emendas, e nós acionamos o Poder Judiciário. Hoje tramita na Vara da Fazenda Pública, na 2ª Vara da Fazenda Pública, um mandado de segurança em face da Prefeitura de Teresina, em face do município, da atual gestão, para que se determine aí essa questão da execução dessas emendas parlamentares, do empenho e execução, tendo em vista que existe previsão tanto na lei orçamentária, como também a característica de lei de emenda impositiva na lei orgânica. Que passando de um ano para o outro deixa de ser emenda e passa a ser... É porque, na verdade, de um ano para o outro, ela perde essa viabilidade técnico-financeira. Por quê? Porque a programação que estabelece, por exemplo, que projeta a execução dela, é para o ano seguinte, porque ela vem na lei orçamentária. Ela passa a ser cota... É como se fosse cota extra, digamos cota assim. Extra, né? Mas, assim, essa questão da cota extra não obriga o município a executá-la. Diferente da emenda impositiva. Diferente da emenda parlamentar individual impositiva, que ela é impositiva enquanto durar o exercício financeiro para a qual ela foi destinada e programada na lei orçamentária. Agora, vereador, vamos analisar aqui. O senhor que é um vereador muito atuante, muito contundente, não abre mão das suas opiniões. Vamos tentar entender essa situação. Está havendo erro de ambas as partes, do Executivo e de parte do Legislativo, de alguns vereadores. Por exemplo, se fala muito de que tem um grupo de vereadores, se fala que está em G9, enfim. Bom, tem um grupo de vereadores que quer mais espaço no Executivo Municipal. Vou tentar contextualizar para a gente falar sobre o assunto. Que quer mais espaço no Legislativo Municipal. Mas, ao mesmo tempo, esse grupo não procura o prefeito, não procura o secretário de Planejamento, não procura o secretário de Governo. Se sabe que esse grupo quer mais espaço pela mídia. A mídia que está todos os dias, a Câmara cobrindo. O prefeito diz, olha, nós tínhamos um acordo realmente para ter mais espaço para esse grupo. Mas o grupo não correspondeu ao que foi acordado no que diz respeito às votações. Ou seja, o que é que o prefeito da outra pessoa fala? Criticam a prefeitura, não votam nos projetos, se ausentam, falam mal. Então, isso não é acordo. Né? Isso não é acordo. É um ponto. E, de um outro lado também, há uma falha na comunicação, que eu digo, em termos de coordenação política da prefeitura com a Câmara, há uma ausência de diálogo, há uma falta de interlocução. Queria que o senhor aproveitasse essas colocações para analisar e tentar entender o que é que está acontecendo, porque, inclusive, eu até na minha coluna no Jornal Dia, eu disse, olha, está na hora do prefeito colocar um gabinete de crise, né, para tentar entender melhor e solucionar esses problemas. Olha, eu acredito que um dos grandes problemas nessa relação entre executivo e legislativo seja realmente esse perfil realmente do prefeito de ser mais impositivo. Eu, particularmente, não tenho relação alguma com o Poder Executivo, né? Eu estou hoje na oposição, comecei o meu mandato em 2021 todo na posição de independência e no ano de 2022, no início do ano, eu assumi essa postura de oposição a partir daquela implementação do piso nacional, né, da legislação municipal em relação ao piso dos professores. Por quê? Porque eu tive coerência e coragem. Digo, olha, voto contra porque eu entendo que, de fato, viola a legislação, tanto que fora confirmada posteriormente pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e hoje o município está com prazo aí de 90 dias para se adequar à legislação em relação às falhas do passado. Agora, no que diz respeito à relação dos demais colegas com o Poder Executivo, eu praticamente não participo, não discuto, porque eu não faço parte nem do G9, eu integro a oposição. E detalhe, eu tenho uma oposição que às vezes o pessoal diz assim, olha, tua oposição é mais técnica, é menos agressiva. Eu digo, não, porque a oposição ela não é oposição por ser oposição. Não é do quanto pior, melhor. Pelo contrário, nós queremos discutir melhorias para a cidade de Teresina. Agora, quando se discute essa relação entre executivo e legislativo, com relação à criação de espaços, de cargos, eu saio desse cenário, porque a minha discussão com o Poder Executivo é no que diz respeito à implementação de políticas públicas para executar e trazer melhorias para a população. A sua visão, vereador, pelo que o senhor enxerga, quer dizer, falta... a gente sabe que o vereador está ali
conversando, agora tem a vereadora Graça Amorim, mas... Para ele ser muito sincero, eu acho o Lira extremamente corajoso, e eu disse isso ontem para ele, eu disse assim, Lira, eu lhe acho muito corajoso por conseguir exercer esse papel de defender essa situação que a gestão se encontra, de falhas que a gente tem em diversos serviços. Agora, um dos pontos que a gestão falha, e que eu tenho dito desde o primeiro dia do meu mandato, é essa comunicação. Por exemplo, o encaminhamento, muitas das vezes, de matérias para o Poder Legislativo sem apresentar um estudo de impacto financeiro, sem trazer, por exemplo, uma apresentação técnica para aclarear a mente dos colegas parlamentares acerca do que é que está sendo de fato sendo proposto. Por exemplo, está todo mundo avaliando no meio da imprensa, eu digo todo mundo assim, na grande maioria das pessoas estão avaliando, por exemplo, que o empréstimo da agência francesa é um empréstimo que está sendo contraído agora, está sendo autorizado agora, quando na verdade foi autorizado em 2020. Então, tudo isso por conta de uma falha de comunicação, da maneira de se repassar. O líder do prefeito exerce o papel dele na casa, ele conversa com a situação, conversa com a oposição, ele tem conversado com todo mundo. Entretanto, a grande problemática que se tem é porque o questionamento do Legislativo é que muitas das demandas apresentadas pelos parlamentares não são atendidas pelo Poder Executivo. Aí, na verdade, isso gera, vereador, a fome com a vontade de comer, como se diz popularmente. Aqueles vereadores que já não querem votar os projetos, se agarram nessa falta de esclarecimento de documentação e fica e acaba, na verdade, travando. E, inclusive, nessa história de criação de cargos, que o prefeito já foi e voltou atrás, em determinadas tomadas de decisões, e agora a gente toma conhecimento, por exemplo, por meio da imprensa, que vai haver uma nova reforma encaminhada para casa, que eu, inclusive, já me manifestei contrário com relação à divisão de SAAD Sudeste, divisão da SAAD Sul. Ora, se vai dividir e não tem orçamento, se o município fala de contenção de despesas e vai criar novos cargos, criar novas estruturas administrativas que vai, obviamente, ensejar em mais despesas para o município, qual que é a justificativa? Então, assim, são pontos que muitas das vezes são contraditórios, são incoerências encaminhadas pelo Poder Executivo e que a gente acaba questionando. E eu faço esse questionamento como parlamentar, mas do ponto de vista técnico. Eu tento seguir o máximo possível a questão técnica, deixando de lado a questão política, por mais que eu esteja na oposição. O senhor acha que a próxima sessão é terça? Terça-feira. Terça-feira. O senhor acha que essa próxima semana a Câmara coloca em pauta, coloca em votação o projeto? Primeira coisa que tem que ser dita, o projeto da agência francesa só pode haver sessão se o projeto for votado, porque já foi declarada a questão da urgência simples na última sessão. Então tem que ser votado de uma forma ou de outra. Obrigatoriamente tem que ser votado, porque se não for votado é porque não tem sessão novamente. Porque se tiver sessão terça, que é para ter sessão, naturalmente, obrigatoriamente tem que estar pautado o da agência francesa, que é a adequação ao Tesouro. Isso por quê, vereador? Isso por conta do regimento interno que estabelece que quando houver a declaração de urgência simples numa sessão, obrigatoriamente na seguinte tem que estar pautado o mesmo projeto para a segunda votação. Tem que ser votado na terça. E até porque, na verdade, isso vai gerar, se não houver sessão, vai gerar um prejuízo, porque existem outras matérias importantes para serem discutidas. Tem um projeto de lei, por exemplo, do município, extremamente positivo, que é o REFIS, que é o refinanciamento de dívidas, que já foi para a pauta 2 vezes e que não foi votado. Então, isso vai realmente sendo postergado, gerando um prejuízo para a população. O senhor acha que esse outro que o senhor falou, que o senhor considera mais simples, que é o da agência francesa. Não, do BRB, para a construção de casas, né? Esse é da Caixa Econômica Federal. Aliás. Esse ainda não teve nem a primeira votação. Mas o senhor acha que esse não deve ter também muito problema, porque aí é uma coisa muito bem específica ali. O questionamento dos parlamentares, em especial da Comissão de Legislação e Redação Final, foi justamente neste, né? Pedindo o impacto financeiro. Até onde eu sei, chegou, parece agora o documento com relação ao impacto financeiro. Estavam esperando uma outra documentação complementar por meio da Sengov, né? Nós mesmos temos cobrado isso da Caixa Econômica, que é esse que se tem até uma certa pressa por conta de ser do Promoradia, né? Que tem prazo para que se possa aí assinar esse contrato junto à Caixa Econômica Federal. Acredito que também entre na pauta nessa semana, pelo menos é o que se espera, então, para já ter fim essa discussão. Então, de pendência mesmo, vereador, só tem a segunda votação da agência francesa e esse da operação do Caixa Econômica do Promoradia. Pronto, o que existe empréstimo é isso na Câmara. Sim. São os 2 pontos que existem. Lembrando que o da agência francesa é um empréstimo que já foi autorizado em 2020, que é para aplicação na zona rural. A segunda votação? Que já vem para a segunda votação na alteração para adequar-se aí às determinações do Tesouro Nacional. Vereador, vamos falar um pouco de política também, aproveitar que o senhor está aqui. O deputado federal Júlio César esteve essa semana conosco
e falando de eleições e tem o nome do deputado federal Marcos Aurélio, e ele citou o seu nome também. Disse, olha, o vereador Ismael Silva também, um parlamentar muito atuante, um parlamentar... então, assim, pelo que disse o deputado, ficou muito claro que o PSD tem 2 nomes que ele aposta, que é o deputado estadual Marcos Aurélio e o vereador Ismael Silva. O senhor tem essa disponibilidade de colocar seu nome para ser avaliado, inicialmente nesse período de pré-campanha, de visita, tentando conversar com a população, para, no momento certo, conquistar esse capital necessário para lançar o seu nome, ou o senhor já decidiu que vai concorrer para a reeleição? Douglas, o nosso foco hoje é os problemas que a cidade tem enfrentado, né? Antes de vir para o programa, eu já estive hoje circulando da Zona Sul à Zona Leste, passando pela Zona Rural, colhendo demandas, ouvindo a população, encaminhando essas demandas. Nós já passamos pela Câmara Municipal já hoje para fazer esses encaminhamentos, porque nós temos um trabalho, um gabinete, uma equipe muito técnica nesse sentido, antes de vir para cá. E qual o pensamento do vereador Ismael hoje? Nosso pensamento hoje é focar nos problemas que a cidade enfrenta, tentar apresentar sugestões e soluções para esses problemas. O caminho natural é a reeleição para o cargo de vereador. Entretanto, eu não posso aqui fechar portas, eu não posso dizer que não serei candidato a prefeito ou que estarei disponível para compor uma chapa majoritária. Inclusive, nós temos dialogado. Eu tenho um máximo respeito pelo deputado federal Júlio César, pelo diretório do PSD, pelo deputado estadual Georgiano Neto. Nós nos afastamos um pouco no último pleito eleitoral, mas permaneço filiado ao PSD e permaneço respeitando o diretório do PSD. Estou filiado ao PSD, foi o único partido que eu estive filiado desde o início dessa carreira política, que começou nas eleições de 2016, permaneci e continuo lá no PSD. Agora, o que eu tenho dito é, eu não posso, por exemplo, deixar de alçar outros voos, não por vaidade, mas por ver que a cidade precisa de uma injeção de ânimo, precisa de algo diferente para a gente fazer um trabalho realmente diferenciado, seja nas eleições de 2024, seja mais adiante. Agora, nosso foco nesse momento é dar continuidade ao mandato que a população nos confiou, que foi o mandato de vereador em Teresina. Se porventura for o desejo da população, se for da vontade de Deus, que nós tenhamos aí outros espaços para ocupar, nós estaremos nos preparando para isso também, com foco, por exemplo, até mesmo em relação às eleições de 2024. Agora, se o senhor decidir concorrer pela reeleição, o senhor concorre pelo PSD? Pela reeleição, a priori, pelo momento, continua no PSD, mas isso vai depender muito da conjuntura política, né? A gente está discutindo um tema que, na verdade, a janela eleitoral partidária é em abril do próximo ano, né? De março para abril do próximo ano. Então, assim, nós temos muito que se discutir ainda acerca do que nós estamos de votação, de federação, enfim, então, série de coligação. Aqui no PSD municipal, o vereador Vinícius, né, que está lá agora presidindo o PSD municipal, tem feito um trabalho de formação de uma chapa de vereadores competitiva, né, para ampliar esse número de parlamentares hoje. O PSD tem hoje o senhor, vereador Vinícius, e o vereador Renato Berger, que está licenciado. O vereador Renato Berger, que está licenciado. Isso aí, o vereador, o deputado federal, eu vou confessar ao senhor e quem está nos acompanhando, o deputado federal Júlio César não disse aqui, eu perguntei para ele ele falou, olha, esse negócio de si, quando tem esse si no meio, se, por exemplo, o partido não tivesse candidato a prefeito, se o partido poderia apoiar a reeleição de outra pessoa ou poderia apoiar um candidato indicado pelo governador Rafael Fonteles. Ele disse, isso é questão de si e tal, tem que esperar e tal. Uma fonte do PSD me disse o seguinte, que caso o partido não tenha candidato, o partido já decidiu, o núcleo duro ali do PSD, que não apoia a reeleição de outra pessoa. Isso aí é algo que já passa pela cabeça do deputado federal Júlio César, do deputado Georgiano. Também, a fonte também disse assim, olha, a tendência é apoiar o candidato X, quem a gente já sabe que não vai apoiar. Então, nesse contexto, o PSD perde o vereador, que é o vereador Renato Berger. Ele diz que sai. Que hoje faz parte da base. Faz parte da base, sai. Enfim, mesmo nesse contexto, e aí esse contexto ele combina com sua posição atual, mas eu pergunto, caso o senhor teve agora com o ex-prefeito Silvio Mendes. Sim. O senhor conversou com ele sobre questões administrativas e também políticas, né? Ele tem disposição para a candidatura? Ele falou para o senhor, você tem disposição, vereador? Política é arte do diálogo, né? O ex-prefeito e ex-gestor da Fundação Municipal de Saúde, Dr. Silvio Mendes, é um homem extremamente preparado, qualificado,
teve um índice de aprovação altíssimo quando saiu da gestão municipal, teve uma preocupação gigantesca, estive reunido com ele, ele tem tido mais cautela, né? Tem sido cauteloso, né? Eu fui tentar ouvi-lo, afinal eu caminhei com o Dr. Silvio nas eleições para o governo do estado do Piauí no último ano de 2022 e ele tem, na verdade, aguardado. Ele disse, olha, o momento certo a gente toma essa decisão, mas por enquanto eu estou avaliando aqui de camarote toda essa situação, toda essa formação. Nem que não. Ficou... Nem que sim, nem que não, mas a gente sente que ele tem disposição ainda para contribuir com a cidade de Teresina no diálogo. E é o nome que as pesquisas apontam como... Falar em viabilidade do Dr. Silvio Mendes, acho que é chover molhado, sim, né? Então, a questão é descobrir por qual partido, a gente já discutiu até isso aqui no jornal. Mas, vereador, para a gente, nosso tempo está estourado, mas eu tenho que perguntar isso. Se é um negócio do si pelo meio, meu primo, mas tem que colocar o si, né? Se o PSD não tiver candidato, já decidiu que não apoia a reeleição do atual prefeito, quem o PSD decidir apoiar pode pesar na sua permanência ou na sua saída do partido? Por exemplo, apoiar um candidato do Palácio Karnak que o senhor votou em Silvio Mendes na eleição passada. Isso pode pesar? Pode pesar bastante, né? Até porque, na verdade, o que acontece? O PSD, diferente de outras siglas partidárias, sempre respeitou o meu posicionamento independente dentro do PSD. Até porque, na verdade, hoje eu sou muito defensor, talvez seja muito idealista, das candidaturas avulsas. Porque os partidos hoje perderam muito dessa questão ideológica, né? Então, assim, hoje eu estou no PSD, hoje eu estou filiado a um partido como o PSD, porque primeiro tem um respeito do diretório, mas acima disso porque é uma condição de elegibilidade, né? A Constituição Federal estabelece no seu artigo 14 que uma das condições de elegibilidade é justamente estar afiliado a um partido político. E hoje eu tenho esse respeito pelos meus posicionamentos, o PSD respeita esse meu posicionamento, mas agora, dependendo do que for a conjuntura de 2024, nós vamos avaliar qual o melhor caminho a seguir. O nosso desejo é permanecer no PSD, mas vai depender muito dessa questão de conjuntura. Hoje, o que o PSD está tomando de decisão em relação à atual gestão é uma decisão que eu tomei já há muito tempo atrás, né, quando eu parti realmente para a questão da oposição. Seria muito incoerente da minha parte eu mudar agora, no final do mandato, por qualquer situação, acerca disso. Inclusive, ressaltar para a população que nós estamos aí há 3 dias sem prefeito e sem vice-prefeito presente na cidade de Teresina, o que pode, inclusive, gerar alguma situação relativa aí a crimes de responsabilidade. Nós estamos avaliando todas essas situações. Vereador, obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui, uma ótima Páscoa ao senhor e a toda a família. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para dialogar com a população, nosso gabinete está de portas abertas para recebê-los e aqui também parabenizar o trabalho do dia por levar essa comunicação com credibilidade para a população. Um grande abraço, feliz Páscoa a todos. Obrigado mais uma vez.